Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, né? Bom, hoje eu quero fazer uma resenha de um livro que eu li. Esse livro eu já li tem um tempo já, não foi por esses dias. Só que assim, esse livro, ele basicamente mudou a minha vida. Ele assim, mudou bastante a minha percepção de como eu vejo várias coisas, principalmente ligado à economia e à sociedade como um todo, né? O livro é esse aqui, Capital e Ideologia, do Thomas Piketty, enfim, não sei como é que fala. Mas assim, ele é um livro bem denso, vocês podem ver, ele tem mais de 1000 páginas. Então, assim, é muita coisa, ele é um livro bem denso e ele sofre de uma coisa que eu já vou falando aqui, né, já apontando os defeitos, que eu acho que são bem poucos, e o resto do vídeo vai ser basicamente eu falando sobre os seus pontos positivos, que são muitos. Mas o único defeito dele mesmo, eu acho que é a falta de floreio, assim, não é uma leitura muito excitante, muito... Assim, é uma leitura excitante quando você analisa o macro. Então, quanto mais você vai lendo, mais você vai se questionando sobre as coisas, mais você vai percebendo que várias das opiniões que você tinha era errônea, que ele traz muitos dados nesse livro. Então, assim, tem esse ponto positivo, né, que como é um livro tão robusto, tudo que ele fala é bem datado, tem muitos dados, muitas fontes, então é praticamente impossível você duvidar da veracidade desses dados, só que por outro ponto torna a leitura bem cansativa, né? Esse livro, creio eu, que eu levei quase 2 meses para terminar ele, né? Um livro de 1000 páginas, 2 meses é até bastante, né? Porque se for um livro, por exemplo, tem livros de fantasia, assim, livros que eu gostei de 1000 páginas até mais, que eu li em 2 semanas. Então, para vocês verem o quão cansativo ele é. Mas quando você termina a leitura, quando ele finalmente está por inteiro na sua mente, você percebe o quanto que esse autor é genial, tá? O primeiro ponto mais importante desse livro, né, que ele já começa falando isso, é que toda desigualdade na sociedade ela tem que ter uma explicação, tá? É muita ingenuidade achar assim que toda a desigualdade que existe no mundo é simplesmente porque o ser humano é mau. Não é isso, tá? Se fosse isso, se fosse assim, pessoas do mal comandando o mundo, ia ser muito mais fácil lidar com a desigualdade. Mas infelizmente não é assim. Por quê? Toda sociedade precisa justificar a existência da sua desigualdade. O que isso significa? Isso significa que, se eu saio na rua agora, eu, neste caso hipotético, sou representado pelo ser humano médio. Se eu saio na rua e vejo um mendigo passando fome, pedindo comida, pedindo esmola, vai me evocar sensações negativas, né? Eu não vou sentir prazer vendo aquilo, poucas pessoas sentem prazer nisso, né? Então, assim, o ser humano médio, ao contrário do que parece, né? Não é uma pessoa do mal, só que quando eu ver esse mendigo, eu vou entender que há mecanismos que permitam que ele seja um mendigo, né? Que são coisas que não dependem de mim, não é a minha culpa. Ou seja, eu tenho uma justificativa na minha cabeça para que aquela pessoa seja um mendigo, né? E nisso, no livro, ele entra em vários detalhes, ele esmiuça bastante essa parte, justamente fazendo uma história das sociedades e qual era essa explicação em cada sociedade que teve ao longo da história. Não todas as sociedades, claro, só que ele entra em bastante casos, até no caso do Brasil, por exemplo. Ele começa na história, por exemplo, antigamente nas sociedades ternárias, né, que tinham o clero, os servos e os nobres, né, a nobreza. Nesse caso, a desigualdade era explicada como? Né, pela questão da intervenção divina. Então, as pessoas que eram pobres, elas tinham que trabalhar, elas tinham que vender a sua força de trabalho, porque eram pessoas pecaminosas, pessoas que andavam no pecado. Já a nobreza e o clero eram pessoas iluminadas por Deus, logo não precisavam passar pela punição que era o trabalho,
certo? Então só dessa explicação que eu dei, você já percebe o quanto que a sociedade hoje em dia já mudou bastante em relação a isso, né? Porque hoje, por exemplo, né, a gente tem que o trabalho é algo que dignifica o homem, né? Que inclusive eu não lembro quando que teve essa mudança, eu até me esqueci aqui, eu não sei se foi na Revolução Luteriana que eles falam, né? Mas enfim. Então a gente teve uma mudança brusca na igreja, né, que passou a considerar o trabalho algo que dignifica o homem justamente porque necessitava da força de trabalho, né, que o capitalismo necessita. Então beleza, a gente tem essas sociedades ternárias que tinha a vontade divina, certo? No nosso caso, no caso do capitalismo, né, que a gente está no hipercapitalismo, a explicação que a gente dá para a desigualdade é justamente a meritocracia, né? Então, assim, essa explicação permite o quê? Quando você vê um mendigo na rua, você pode até sentir algumas emoções negativas, mas você não vai se sentir pessoalmente responsável por aquilo e muito menos a sociedade. Você vai ver essa situação vulnerável da pessoa como um fracasso pessoal, certo? Ela está na rua porque ela fracassou aonde você aonde você foi bem sucedido, tá? Então assim, a gente imagina que todas as pessoas têm o mesmo acesso às ferramentas para sair da pobreza que a gente tem, e se ela não consegue utilizar dessas ferramentas, é um fracasso dela e não da sociedade, tá? Então a coisa mais importante é isso, nunca culpar a sociedade, a culpa nunca chegar em nós ou indivíduo, porque se isso acontecer algum dia, vai causar insatisfação e pode causar motins, revoltas, coisa que, né, o establishment não quer. Então, assim, em toda a sociedade teve isso. Então, apesar de ser, né, uma maneira fácil de pensar, achar assim que os pobres existem porque tem pessoas no comando que odeiam pobres, pode até ser, né? Existem pessoas, claro, que odeiam pobres, no caso, né? Mas a questão é que não é essa a origem. A origem é justamente explicações muito bem detalhadas do porquê essas pessoas pobres existem, tá? E são explicações tão bem feitas que até as pessoas que estão nessa situação vulnerável, elas também acreditam que são as culpadas por aquilo, beleza? Então esse é um dos primeiros pontos principais do livro, né? Que toda sociedade precisa justificar a sua desigualdade. A segunda questão que eu quero destacar nesse livro, como eu disse, é um livro bem complexo, então eu não vou passar por tudo que o autor fala, eu vou só destacar os pontos que mais ficou preso comigo. O outro ponto que ele traz, que eu acho que é o ponto mais interessante do livro, é justamente quando ele entra na nossa época contemporânea, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Um dos períodos que a gente viu um maior avanço na diminuição da desigualdade foi justamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha um mundo muito mais apto, né, a ter algumas pautas que a gente considera, digamos, de esquerda, né? Por exemplo, taxação das grandes fortunas, né, das heranças, certo? Então, em muitos países após a Segunda Guerra, ele fala principalmente a questão do Japão, eles taxaram e muito, né, as pessoas que tinham mais dinheiro, ao invés de fazer, né, a questão de imprimir dinheiro, que a gente sabe que é muito desastroso em muitos casos, certo? Então, o que eu acho interessante é que no imaginário das pessoas hoje em dia, os anos de ouro do capitalismo, que é justamente essa época, foi o ano que a gente tinha um Estado que não interferia na economia, foi um ano que o livre mercado podia agir como queria, sendo que é justamente o contrário, né? Os anos de ouro do capitalismo é quando a gente tinha uma taxação muito mais progressiva do que hoje em dia, tá? Só que com o passar dos anos, principalmente na década de 70 e 80, a gente teve um retorno gradual, né, a uma taxação cada vez mais regressiva em muitos países, no Brasil inclusive. O que significa uma taxação regressiva? Quem ganha menos paga mais impostos proporcionalmente, certo? Então você, eu,
que você também provavelmente que está vendo, né, por estatística, também faz parte da classe trabalhadora, não é uma detentora de grande fortuna. Quando a gente recebe o nosso salário e vai no supermercado fazer a compra do mês, certo? E essa compra basicamente fica em metade do nosso salário, certo? Isso significa que metade do nosso salário foi taxado em cerca de 80%, certo? Então, ou seja, você ganha o seu salário, metade dele é taxado em 80%. Então, as pessoas no nível mais basal da sociedade, que são os assalariados. Já uma pessoa rica, e quando eu falo rica, é uma pessoa que não que tem dinheiro, mas que tem capital, tá? E são coisas diferentes, né? Obviamente. Mas uma pessoa que tem capital, ela basicamente não paga imposto, nem aqui no Brasil, nem em quase nenhuma parte do mundo, tá? A gente tem algumas exceções e justamente as exceções a essa regra são os países que são considerados países de primeiro mundo, né? Que os Estados Unidos aos poucos está deixando de ser, né? Justamente entrando nesse mesmo erro. Mas enfim, uma pessoa que tem capital, que tem muito dinheiro, ela não paga quase nada de imposto. Usando o caso do Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não cobra imposto sobre dividendo. Então, se você tem milhões, bilhões em ações e recebe milhões de dividendo, né, que é um dinheiro que você recebe sem produzir nada tangível para a sociedade, é o dinheiro que você recebe simplesmente por já ter outro dinheiro, você é taxado em 0%, tá? Ao passo que se você produz, se você tem um produto, se você contribui com a sociedade, se você é uma pessoa produtiva, você paga mais da metade da sua renda em imposto, tá? E uma coisa que acontece no mundo hoje em dia é que eles falam que justamente esse capital, essa fortuna de muitos bilionários, de muitas superfortunas, são coisas intangíveis, ou seja, não é que a pessoa tem... Não é que o Elon Musk tenha 400 bilhões na conta dele. Não, ele não tem. Esses 400 bilhões é em forma de ações, que é uma fortuna não realizada ainda. Então esse é o argumento que usam para não taxar essas ações, essa fortuna. Mas o interessante é que essas ações, essa fortuna não realizada, ela pode ser usada para comprar produtos, comprar coisas tangíveis. Por exemplo, o Elon Musk comprou o Twitter, o X, hoje em dia, né, usando as suas ações na Tesla como colateral. Então ele conseguiu um empréstimo no banco, conseguiu dinheiro usando as suas ações como colateral. Ou seja, basicamente ele comprou o Twitter usando as ações dele. E o pessoal fala que ações não podem ser taxadas, que muitos desses capitais não podem ser taxados, porque não é dinheiro em espécime, não é uma fortuna realizada. Eu quero que você me explique aí essa contradição, porque eu ainda não consegui ninguém que me explique ela, certo? Então o autor entra um pouco nesse ponto, né, de como as sociedades hoje em dia estão cada vez mais regredindo. E nesse ponto, né, pode parecer um livro com viés de esquerda, porque né, obviamente, só que esse livro ele também vai criticar bastante a esquerda, tanto a questão da esquerda atual, que ele chama de esquerda Brahmani, quanto a esquerda na questão, né, do comunismo. O que ele fala do comunismo? É que justamente o comunismo falhou em perceber a importância da propriedade privada, né? Então, a propriedade privada não é algo que a gente deve almejar destruir, acabar. Porque não? Ela tem um potencial libertador muito grande, certo? É uma invenção positiva para a sociedade, só não da maneira que é usada atualmente. Então, o principal erro do comunismo foi justamente só procurar abolir a propriedade privada e não tinha nenhum plano de contenção, nenhuma contingência para quando essa propriedade fosse abolida, o que levou à queda da URSS, né, o que levou hoje em dia ao medo exagerado que se tem do comunismo.
Então, nesse ponto, a esquerda também ajudou bastante a fazer com que o hipercapitalismo se desenvolva com tanta saúde que ele se desenvolveu hoje em dia, tá? E outra coisa também que ele fala é que justamente a esquerda ela foi se distanciando cada vez mais da classe trabalhadora, né, do pessoal médio, certo? Então ele coloca uma coisa bem interessante, alguns dados bem interessantes que mostra que a classe que mais vem diminuindo, na verdade assim, a classe que mais se beneficiou nos anos de ouro do capitalismo foi justamente a classe média, certo? Foi a classe que mais conseguiu acumular patrimônio, acumular riqueza. E é a classe que dos anos da década de 80 para cá vem cada vez mais sendo diminuída. Então a classe média está desaparecendo. Por quê? A esquerda virou elitista na questão educacional. Então a esquerda hoje em dia é muitas vezes ligada com as faculdades, né, com o ensino superior, que é elitizado, né? Quem faz parte do ensino superior ainda são as populações mais favorecidas. Então nisso a esquerda se afastou da classe trabalhadora e a direita, né, nunca esteve próximo da classe trabalhadora, né? A direita sempre existiu para defender os mais ricos, para defender o patrimônio, certo? Ou seja, a classe média e a classe pobre ficou nesse limbo. Não tem ninguém que a defenda, ninguém que está interessada em defender os seus interesses, certo? Então é por isso que a gente está vendo isso. A classe média desaparecendo, toda a sua fortuna sendo sifonada pela classe mais rica, né? E a classe mais rica conseguiu convencer a classe média que quem está pegando a sua fortuna é a classe mais pobre. Sendo que a classe mais pobre, essa sim foi uma constante ao longo de toda a história. Sempre teve pouco patrimônio mesmo, né? Sempre foi muito fodida, me desculpe a palavra. Então assim, infelizmente é uma situação muito deplorável, muito triste, tá? Porque a dissonância da população é muito grande, tá? Então assim, por isso que eu acredito, isso já é uma conjectura minha, tá? Isso aí eu não fiz essa pesquisa, é uma pesquisa bem a nível caralho que eu fiz com as pessoas mais próximas, mas a maioria das pessoas, se você perguntar para essa pessoa, você consegue ser bilionário apenas com trabalho e esforço? A pessoa vai falar que sim. Ela vai falar assim que todo mundo está apto a se tornar bilionário, basta querer. Então é esse imaginário que é tão tóxico para a luta de classes hoje em dia. Então assim, esse livro fala muito sobre isso e no final ele entra na questão, né, do que o autor propõe para resolver essa questão da desigualdade, que é o que ele chama de socialismo participativo. É basicamente algumas alterações do modelo socialista, que ele basicamente fala, né, sobre taxações pesadíssimas sobre grandes fortunas, justamente para a propriedade privada ter esse teor temporário, né? Não ser uma coisa que você transmite de família, para as mesmas pessoas através de várias gerações, tá? Então chega um certo ponto que se a pessoa acumular tanto capital, esse capital será taxado a tal nível que ele vai ter que deixar de ter uma parte desse capital. E esse capital irá para a sociedade, tá? Então essa é a grande sacada do autor. Há muitas críticas, claro, em muita coisa pode ser um pouco utópico, mas infelizmente, né, quando a gente fala de igualdade, é utópico. Então, só para finalizar rapidinho aqui, eu deixo esse livro como uma recomendação, tá? Então, o pessoal que quiser ler, recomendo bastante, porque apesar de ser uma leitura difícil, é uma leitura muito recompensadora, tá? E eu gostaria de agradecer se você assistiu até aqui. Esse canal aqui, ele é totalmente amador, ele é basicamente para uso pessoal. Eu vou deixar aqui registrado para a posteridade todas as coisas que eu penso sobre as mídias que eu consumo, seja filme, série, livro, jogos, que é basicamente tudo que eu consumo, né? Então, mas se você por algum motivo caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou até o final, então deve ter gostado do que eu falei. Então, muito obrigado, mais vídeos estão por vir. Ou talvez você é um dos meus amigos que eu mandei esse vídeo e obriguei a assistir.
Nesse caso, obrigado por ter visto até o final e não só ter fingido que viu. Ah, outra coisa importante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um blog também pessoal que eu tô criando. Tô deixando registrado tanto em blog quanto nesse canal as minhas resenhas, as coisas que eu penso sobre. Esse livro em especial eu não li recentemente, já tem um tempinho, mas é porque esse livro ele realmente é especial, que foi o livro que me fez querer começar esse projeto. Mas como eu sou bem procrastinador, né? Eu só fiz ele sair do papel realmente só um ano depois. Faz parte da minha vida. Né? Mas de agora em diante, as resenhas vão ser de coisas que eu vi mais atualmente. Eu vou assistir, eu vou ler, e se eu sentir a necessidade de falar com vocês sobre, eu vou fazer um vídeo e vou escrever um blog, tá? Não para vocês, né? Mas para mim mesmo, da posteridade, porque eu acho que ninguém vai ter a paciência de ouvir essas coisas, só o Thales do futuro mesmo. Não sei se é um pouco narcisista da minha parte, né? Eu fazendo algo para mim mesmo, mas enfim, é meu hobby, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de me informar, pro bem ou pro mal, e é isso, vou continuar fazendo isso. Então, valeu pessoal.